Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 1000 poemas e mensagens meus e de outros poetas interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. E eu com isso. Numa bela casa localizada na zona rural, a proprietária comprou uma ratoeira para capturar o rato que passeava à noite pelos cômodos, importunando os moradores. O rato ficou sabendo disso e, muito preocupado, procurou a galinha, relatando suas angústias com a presença da ratoeira. A galinha afirmou que nada podia fazer, porque ela era uma galinha e, além disso, não tinha nada com isso. O rato resolveu então procurar o porco com a mesma angústia e recebeu a mesma resposta. E eu com isso? Mas não desistiu. Resolveu procurar o boi. O boi, embora mais amigo, disse-lhe que não tinha como ajudá-lo. E também afirmou: não posso fazer nada, o problema é seu. O que é que eu tenho a ver com isso? Naquela noite, o rato acordou sobressaltado porque viu que a ratoeira funcionou com estrondo. Saiu para conferir e verificou que uma cobra havia entrado na casa e sido apanhada pela ratoeira. A dona da casa levantou-se no escuro ao ouvir aquele barulho, aproximou-se da ratoeira e foi picada pela cobra. Teve febre alta e dores. O médico compareceu e confirmou a gravidade da situação. Receitou então uma canja de galinha. E por causa disso a galinha perdeu a vida. Mas não adiantou. A mulher morreu. Para atender a refeição dos parentes que vieram ao velório, o dono do sítio matou o porco. E como a notícia se espalhou e nos dias seguintes muitos outros parentes vieram, ele precisou matar também o boi para a refeição de tanta gente. Conclusão: todos aqueles que disseram "e eu com isso?" ficaram envolvidos com a questão do rato e perderam a vida. Há histórias que, à primeira vista, parecem simples fábulas rurais, mas carregam verdades profundas sobre a vida em sociedade. O conto que acabamos de ver foi publicado por nosso amigo, o escritor e jornalista Orson Peter Carrara, no site do Centro Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Ele revela como um pequeno problema amplamente ignorado acabou se transformando numa tragédia que envolveu a todos. A pergunta que permanece no ar é esta: até que ponto aquilo que acontece com o próximo também pode nos afetar? Vamos refletir juntos sobre as consequências da indiferença e descobrir como essa atitude pode custar caro a todos nós. Quando pensamos, isso não me diz respeito, fechamos os olhos para a solidariedade. O resultado é que a situação cresce e, no final, nos alcança. Um exemplo real foi a pandemia da Covid-19. Muitos, no início, achavam que era
problema dos outros países ou dos mais idosos. Poucos meses depois, todos foram atingidos. Famílias perderam entes queridos, comércios fecharam, a economia mundial sofreu. E a lição que ficou foi: não existe muro intransponível que nos separe do destino coletivo. Ao não ajudar o rato, os animais contribuíram para a progressão de eventos que terminou com sua própria morte. De modo semelhante, na história do século XX, vizinhos que nada disseram diante de regimes totalitários acabaram vítimas do mesmo sistema. É o que aconteceu na Alemanha nazista, quando muitos cidadãos, acreditando que a perseguição era só contra os judeus, acabaram eles mesmos esmagados pela guerra e pela tirania. O silêncio conivente custou caro. Pequenos gestos podem iniciar grandes desfechos. A omissão da galinha, do porco e do boi resultou em morte. Isso nos lembra tragédias ambientais ocorridas em 2015 no Brasil, como o rompimento da barragem em Mariana. Alertas prévios haviam sido ignorados, porque todos pensavam que não era problema imediato. O descaso custou centenas de vidas, destruição ambiental e perdas econômicas. Um problema que parecia restrito a uma empresa acabou se tornando um desastre nacional. Se algum animal tivesse tentado ajudar o rato, talvez a história fosse diferente. O mesmo se dá na vida real. Quando comunidades se unem, as consequências mudam. Lembro o caso de voluntários que, em enchentes recentes no Rio Grande do Sul, ajudaram vizinhos que mal conheciam, resgatando pessoas de barcos e oferecendo abrigo. O que poderia ser tragédia maior foi amenizado pela cooperação. A solidariedade sempre é o antídoto contra as grandes dores. No fundo, o conto ensina que não existe essa história de "e eu com isso?". Somos parte de uma teia viva e interdependente. Martin Luther King dizia: o que afeta diretamente a um, afeta indiretamente a todos. Quando alguém sofre racismo, fome ou abandono, toda a sociedade tem a ver com isso. Casos como o descaso com moradores de rua nas grandes cidades ou com refugiados em guerras mostram que mais tarde ou mais cedo a violência e a exclusão voltam em forma de insegurança, crises sociais e políticas. Assim como no conto da ratoeira, na vida real não existe "isso não é comigo". Cada gesto de omissão constrói um efeito dominó que cedo ou tarde chega até nós. Ao contrário, cada ato de solidariedade gera ondas de proteção e esperança que se propagam e se multiplicam. Que este exemplo nos inspire a substituir aquele "e eu com isso?" por mais interesse e mais participação, porque somente assim, unidos, poderemos enfrentar os desafios da vida e construir um mundo mais justo e mais humano. Caso contrário, é como se você estivesse em alto mar, dentro de um barco com 20 pessoas, e de repente uma delas pegasse um arco de pua e começasse a furar o assoalho do barco. Se todos olharem e disserem "e eu com isso?", todos morrerão afogados. Corrente solidária. Mário Frigeri.
somos elos da vida unida e forte, tecendo a rede azul da convivência. Quem rompe o fio destrói a própria sorte e afunda em treva a própria consciência. O mal alheio nasce e traz a morte a quem vive distante da clemência. A flor que o vento arranca de uma hortência deixa o jardim inteiro em tom de corte. Que o bem se estenda em ondas solidárias e, ao empolgar as massas planetárias, faça do mundo um ninho fraternal. Servir é amar com gesto que consola, e quem estende a mão e não se isola, já traz no peito amor universal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.